A Dani já ligou a câmera. Estamos aguardando aqui a Angélica, Carol. Consegui. Que bom. Boa noite. Agora sim, todos aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro dia da terceira edição do InfoJobs Impulsiona Mulheres, um evento totalmente gratuito para todos os públicos que tem como objetivo debater questões relacionadas ao mercado de trabalho para mulheres e apoiar a construção de um mercado mais igualitário. E para mim é um prazer abrir esse evento tão importante. Bem, eu gostaria de lembrar a todos vocês que nos acompanham, que estamos ao vivo. Então, por favor, se certifiquem de que o áudio e conexão estejam ok. Podem deixar mensagens aqui no chat para a gente também, tá? E é claro que vocês podem mandar perguntas, interagir e me contem de onde estão assistindo. Temos gente de onde? Eu estou aqui em São Paulo. De onde vocês estão? Podem interagir aqui no chat com a gente. BH, olha que legal, atingindo aí Porto Alegre, Lafayette, Minas Gerais, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Bacana, bastante gente aí assistindo. Bem, eu vou me apresentar brevemente. Meu nome é Paula, eu sou executiva de vendas e relacionamento aqui do site InfoJobs. Terei a honra de moderar esse primeiro painel, então vou realizar aqui uma autodescrição. Eu sou mulher, de pele branca, cabelos loiros, medianos, né, cabelos nos ombros, uso óculos e estou vestindo uma camiseta azul do InfoJobs, tá? E é bacana dizer que eu atuo aqui na empresa há mais de 6 anos, e aqui no InfoJobs, 56,5% da liderança é feminina e 63,3% do total de pessoas colaboradoras são mulheres. Ou seja, somos uma empresa que preza pela representatividade feminina e por isso temos um grande compromisso com todos aqui no evento, tá? E hoje é o nosso primeiro dia de painel e o tema de hoje é o básico que precisa ser dito. Construção de ambientes igualitários para todas as mulheres. E eu trouxe pessoas ilustres, maravilhosas aqui comigo hoje, né? E a Angélica, que nos acompanha como intérprete de Libras, tornando o nosso evento ainda mais inclusivo e acessível, tá? O InfoJobs Impulsiona Mulheres é mais um conteúdo promovido pelo InfoJobs HR Tech, que desenvolve soluções de tecnologia para RH e tem como missão inspirar o crescimento profissional de pessoas e de empresas também. Bom, criamos essa iniciativa porque nós acreditamos no poder de debate sobre o mercado de trabalho e também, principalmente para as mulheres, e promovemos reflexões, transformações e vamos abordar temas com a promoção de empresas igualitárias e o impacto social dessa empregabilidade feminina, né? A liderança, a saúde mental das mulheres e muito mais conteúdos. E hoje nós queremos começar pelo básico, que é a construção desses ambientes igualitários para todas as mulheres, onde, para além dos discursos, nós precisamos viabilizar ambientes de trabalho mais acolhedores, com oportunidades e para diferentes perfis de mulheres. E para a nossa conversa, eu quero agradecer a presença da Caroline Guinarra, que é CEO e fundadora do Grupo Talento Incluir, e também a Dani Pio, já diminuiu o nome de todo mundo, a Carol e Dani, que é gerente sênior de RH de diversidade, com uma trajetória aí de mais de 22 anos no mundo corporativo. Sejam muito bem-vindas e eu gostaria que vocês se apresentassem aqui para a gente. Quem quer começar, a Carol ou a Dani? Comece. Bom, boa noite. Oi, Dani. Oi. Angélica, que bom que você está aqui. Já começo fazendo minha audiodescrição, contando o meu sinal. Meu sinal é Carol, aperta a bochecha como se estivesse apertando a bochecha de uma criança.
Eu sou Caroline Guinar, uma mulher de pele branca, cabelos e olhos castanhos. Meus cabelos são ondulados, de tamanho médio. Uso um óculos de grau de armação escura, uma blusa azul real, um colarzinho de pérolinhas. E estou na sala da minha casa, com uma parede cinza, umas prateleiras e um cachorro latindo. Daqui a pouco vocês vão ouvir. Esse horário é o horário dele, gente. Ele se comunica com os vizinhos bem nessa hora. E vou dizer que eu sou uma mulher cadeirante. A questão da deficiência não dá para ver aqui, não é uma audiodescrição, é apenas trazendo como mais uma das minhas características. O que me dá muita felicidade de estar no painel como esse, o fato da InfoJobs me enxergar como mulher. Demorou alguns anos para ser convidada para painéis para falar de outros marcadores que não a minha deficiência, viu, Dani? Eu fico bem feliz com isso. Eu acredito que a Dani também passa por isso com a representatividade dela, né? E eu sou CEO e fundadora do Grupo Talento Incluir, uma empresa que essencialmente ou inicialmente faz a empregabilidade de pessoas com deficiência, mas hoje somos um grupo, já também trabalhamos com marcador da idade, então a gente tem a Talento Sênior com foco na empregabilidade 45+, e também 2 negócios direcionados à tecnologia para banco de imagens, chama Unistock, de diversidade e inclusão, focado na interseccionalidade da pessoa com deficiência, e também o InHub, que é um marketplace direcionado para ajudas técnicas que a gente precisa, mas vale mais dizer que é uma boas-vindas para quem adquire deficiência, assim, porque quando a gente adquire, a gente não sabe nem por onde começar. Bom, dito isso, estou muito feliz, obrigada, viu, pela oportunidade. InfoJobs, é sempre um prazer aqui falar com a comunidade de RH. Muito bem, dando sequência aqui, eu sou a Dani Pio e pode já falar no diminutivo, Paula, tá tudo bem? É mais fácil atender por Dani do que por Daniela. Eu também tenho um sinal, faz tempo que eu não uso o meu sinal, mas eu também tenho um sinal, então o meu sinal é assim, a letra D e a extensão do meu sorriso. Na época, a pessoa que me deu esse sinal, ele falou que o meu sorriso era a minha marca registrada, então esse é o meu sinal. Eu sou uma mulher preta, dos cabelos crespos, né, com cachinhos bem fechadinhos. Eu hoje estou vestindo uma blusa, um rosa bem choque, bem escandaloso, porque eu sou essa pessoa escandalosa. Estou vestindo um colar aqui com umas pérolas, estou de óculos. E também quero começar aqui agradecendo a oportunidade, né, de estar aqui. Eu acho que o nome, né, que foi dado para este painel, acho que é um nome muito importante. Acho que a gente vai falar um pouco do que a gente vem avançando, mas tem muita coisa básica que precisa ser dita, tem muita coisa básica que precisa ser conversada, e tal como Carol, assim, é muito bom estar aqui não só para falar da questão étnico-racial, e estar aqui para falar, né, no lugar de fala de mulher, né, independente da interseccionalidade, para a gente discutir um pouco deste tema tão importante. Eu sou profissional da área de RH, na verdade eu prefiro dizer que eu cuido de gente, eu cuido das pessoas dentro de grandes organizações, já tem mais de 20 anos que eu estou nessa trajetória, e acho que hoje o meu principal objetivo, o meu principal propósito de vida, né, e faço muito isso através da minha carreira profissional, é conectar as diferentes perspectivas que as pessoas têm, né, para oferecer com o que as empresas precisam, né, do ponto de vista de diversidade, de diferentes histórias de vida e tudo mais. Então, esse é meu propósito maior e é isso que eu faço todos os meus dias na minha atuação profissional. Bacana, meninas, muito obrigada aí pela descrição. Cada dia eu aprendo um pouco mais. É interessante saber do sinal de vocês. Legal. Depois eu vou pedir para alguém criar um sinal para mim, gente, porque eu não tenho um sinal e eu achei bem bacana essa questão de ser conhecido através de um sinal. Gostaria de usar isso também nas minhas falas. Mas bacana, antes de iniciar aí as perguntas, né, eu gostaria de lembrar a todos vocês que estão aqui participando com a gente desse bate-papo, interagindo no chat, que nós teremos um sorteio no final deste painel, então nós entregaremos um brinde para quem engajar mais com comentários e também contribuições no chat, tá? Então, todo mundo pode participar aqui do lado, eu estarei olhando.
Também temos aí auxílio e apoio do nosso time interno com conteúdos, trazendo links para vocês compartilharem e conhecerem ainda mais e saberem ainda mais dos conteúdos proporcionados aqui do InfoJobs. Bem, mas para começar o nosso bate-papo, eu gostaria de trazer alguns pontos e algumas reflexões, tá? Então, de acordo com uma pesquisa realizada pela Organização Internacional de Trabalho, a OIT, em 2019, as mulheres ainda enfrentam desigualdades significativas no mercado de trabalho. E essa pesquisa revelou que as mulheres ganham menos que os homens. Pois é, são menos propensas a receberem salários e benefícios adequados e que a taxa de desemprego entre as mulheres é muito maior. Além disso, as mulheres também são muito mais propensas a trabalhar em empregos mal remunerados e com baixa qualidade. Bem, a OIT concluiu, né, que essas desigualdades de gênero no mercado de trabalho são um sério problema e que realmente precisam ser abordados com urgência. E a organização recomendou que os governos adotem políticas e programas para promover essa igualdade de gênero no mercado de trabalho. Então, é a partir disso que eu gostaria de começar esse nosso bate-papo. E a primeira pergunta é a seguinte: hoje nós queremos começar mesmo do básico, e a gente precisa olhar para isso. E a Organização Internacional de Trabalho fez essa recomendação para que os governos adotem essas políticas de igualdade. E o que as empresas podem fazer para a construção desses ambientes igualitários? Qual é o básico que ainda não acontece? É justamente o nosso tema de hoje. Quer começar, Dani? Posso começar, sim. É muito curioso, porque quando a gente fala de básico, né, dá uma sensação de que a gente vai falar aqui mais do mesmo, que a gente vai falar o que já está sendo falado há um tempão. Mas a realidade é que, assim, por mais que a gente venha, assim, principalmente nessa última década, né, evoluindo muito do ponto de vista, assim, principalmente na discussão, né, assim, essa discussão ganhou um espaço grande, né, tanto o poder público como o privado, né, assim, passaram de fato a discutir isso e a praticar, né, enfim, novos direcionamentos, novas regras, tudo em prol, né, assim, de garantir mais equidade, mais, no início a gente falava ainda de igualdade, mas acho que hoje, assim, a gente vem trabalhando muito fortemente, né, na promoção da equidade de oportunidades, ou seja, sabendo que não somos todos iguais, né, como é que a gente garante que as oportunidades serão para todos? Ainda assim, a gente vive numa sociedade, né, e aí é algo muito mais enraizado do que eu pelo menos gostaria que fosse, né, mas a gente vive numa sociedade, né, onde a cultura machista, ela realmente tem uma raiz muito forte. Né? Então, assim, a nossa cultura, de maneira geral, ela foi construída baseada numa relação, né, em que homens, né, são superiores a mulheres, homens fazem coisas melhores do que mulheres, enfim. As instituições foram construídas desta maneira. Né? A educação formal no nosso país, né, ela tem um machismo muito enraizado. Então, sim, e até te cortando, mas contribuindo com situações que você disse de escola, né? Meus pais, minha mãe falava que no tempo de educação ela aprendia costura, aprendia outras formações e outros. Ela falava que eram atividades do lar e que eram destinados só para mulheres. E hoje a gente também vê homens ocupando cargos que antes eram vistos só como mulheres, né? Então, realmente, isso era uma questão de cultura mesmo dos nossos pais, nossos avós, que na escola tinha isso na grade curricular, né? E uma cultura que ela é muito enraizada, né? Assim, muitas vezes a própria legislação ela advoga em prol dessa diferença de gênero, por exemplo. E então a realidade é assim, né? Assim, muito se vê hoje do ponto de vista, por exemplo, de capacitação de mulheres para algumas áreas, por exemplo, para a tecnologia, né? Porque vemos poucas mulheres em tecnologia, então capacita. Mas não é só sobre isso. Não é só sobre levar conhecimento técnico, capacitar, eu nem gosto muito dessa palavra capacitar, né, assim, aprendi que ela, enfim, talvez não seja a melhor palavra quando a gente fala do ponto para a educação,
Mas não é só sobre capacitar, a gente precisa mudar o modelo mental sobre o qual a nossa sociedade está tão enraizada, sobre o qual ela está tão estruturada, né? Porque enquanto as pessoas não aprenderem a mudar o olhar para a diferença de gênero, de fato não trouxerem um olhar com mais equidade e não só marcando as diferenças, a gente não vai avançar naquilo que a gente precisa. Então, eu queria trazer essa primeira reflexão, né, que, assim, que vai muito além de coisas práticas, cotas, processos seletivos direcionados, capacitação para mulheres. Não, a gente precisa ter discussões muito profundas, né, com quem dirige companhias, né, com quem lidera companhias, com quem está trabalhando no processo de inovação, com quem está criando novas empresas. A gente precisa ter uma discussão muito profunda, né, para a gente realmente mudar o modelo mental, senão a gente não vai conseguir avançar aquilo que a gente precisa, de fato, nessa jornada. Sim. E você, Carol? Bom, contribuindo aqui para a fala da Dani, eu acho tão incrível assim ouvi-la dizendo sobre o dia a dia, né, que vai muito além do lance do cargo, da função, de onde a mulher está e também da equidade salarial. Eu de verdade acredito que a gente precisa de um pouco mais de humanidade, né? Eu acredito muito na sensibilidade feminina e com muito cuidado eu estou falando isso, porque pode parecer machismo dependendo do tom que a gente dá para essa questão da sensibilidade. Eu acredito em seres humanos mais sensíveis, homens e mulheres. Só que a mulher tem licença para ser sensível e o homem ainda não tem. Isso também é construído com o machismo. E para qualquer pauta de diversidade e inclusão, a gente precisa de mais humanidade, mais sensibilidade, né? Essa tal da equidade, ela não é tão lógica. Então, quando a gente fala em equiparação salarial, a gente poderia ter medida de equiparação se tivesse medida de jornada, e que até então é o que norteia nossa entrega. É uma jornada de 8 horas, é uma jornada de X horas, é uma jornada... A partir do momento que a gente está evoluindo como trabalho, a gente está sendo avaliado pelas entregas que a gente faz, independente da quantidade de horas, que era assim que a gente deveria estar, né? Aí fica difícil falar de equiparação salarial, independente de gênero, sabe? Então, na minha forma de enxergar essa questão dos desafios ainda que a carreira das mulheres sofrem dentro das grandes organizações, nesse dia, nessa semana, nesse momento, nesse mês, estamos falando da questão das mulheres, mas essa falta de sensibilidade ela vai assolar todas as outras questões de marcadores, né, que ainda são muito minorizados no mundo corporativo. Sim. E aqui no chat, pessoal, muitos comentários da fala de vocês, até para trazer esse retorno, né? Falando, pessoas comentando e dizendo que realmente até participaram de entrevistas e processos de recrutamento e seleção, onde houveram perguntas que nitidamente estavam preocupados com a questão de quem ia ficar com o filho, ou a questão das atividades, até mesmo qual escolaridade ou nível de estudo, quando se pensa em equiparação com outras pessoas que participam do processo seletivo. Muitas pessoas também participando pela primeira vez no evento, agradecendo a oportunidade de estarem aqui presentes com vocês hoje também. E seguindo aqui as perguntas, né, uma próxima pergunta que eu acho interessante fazê-la é o seguinte: quais são as principais barreiras para a construção de um ambiente igualitário para todas as mulheres? O que vocês acreditam realmente ser uma barreira nesse ambiente, nesse universo feminino? Acho que a biologia ou... meu Deus, deixa eu não filosofar muito. Acho que a biologia, né, a questão... Porque, gente, eu fico vendo vocês comentarem aqui, eu fico doida. Acabei de ler um comentário que uma pessoa disse aqui que está assistindo o conto da Aya e que não consegue maratonar, porque cada episódio precisa digerir. Eu também assisti, fiquei quase doida, porque, na verdade, apesar de ficção, é muito o que a gente ainda é rotulado, né? E aí eu respondo, uma das barreiras é o lugar que colocaram a gente, né? Então, que lugar que a gente foi colocado e que lugar que a gente acredita que está e que deveria estar.
todas as vezes que a gente fala sobre ser mulher e carreira, maternidade é algo que sempre aparece, né? Tanto pelo fato de ter filhos e conciliar com carreira, como de escolher não ter para poder seguir na carreira, ou escolher não ter porque não quer ter, sempre é um papo que faz parte, né, desse universo feminino, que deveria também fazer parte das conversas do universo masculino, porque né, o ter filho não deveria ser uma exclusividade feminina, mas essa é uma outra barreira que as pessoas, que até o pessoal está aqui comentando, me perguntam sobre filho e sobre a idade do filho, e eu já me sinto intimidada e me sinto desclassificada naquela posição, naquela vaga que eu estou concorrendo, pelo fato da maternidade existir na minha vida. E aí eu volto porque eu comecei falando aqui, gente, se fôssemos medidos por esforços e não por horas trabalhadas, e não pelo horário que eu vou entregar, claro que nem todas as profissões dá para a gente seguir com horários livres, mas se a gente fosse medido por esforços, essa era uma questão que pouco importaria, apesar de importar muito quem é responsável pela educação do filho, pelo salvar um filho, sobre o corre, né, da criança na vida de um casal, de uma pessoa, deveria ser responsabilidade de todos, mas isso pouco importaria se a gente tivesse medido por entrega, né? Eu falo que eu tenho uma vida muito livre de horário por ser uma mulher empreendedora, desde sempre, assim, eu sempre pude estar nas festinhas de Dia das Mães, eu sempre pude buscar minha filha no colégio quando assim achei que eu precisava fazer, o que não me trouxe menos ou mais entrega na minha carreira, sabe? Eu cheguei onde eu cheguei fazendo tudo isso, então é possível fazer tudo isso para todas. Então, eu vejo que as barreiras estão bem ligadas a isso, assim, estão ligadas ao papel que nos colocaram, né? Ao papel que nos impuseram, e que muitas de nós ainda acreditam nisso, por conta da forma como a nossa sociedade nos vê enquanto mulheres. Dani, quer comentar algo? Eu quero. A Carol estava preocupada em filosofar. Eu vou pedir aqui a liberdade para a gente filosofar um pouco, né? Porque quando a gente fala, eu acho que existem barreiras biológicas que não necessariamente são barreiras reais, mas são barreiras que no nosso inconsciente coletivo a gente aprendeu a enxergar como barreiras. Vou dar um exemplo meu, muito pessoal. Assim, eu tenho 43 anos, e desde os meus 10 anos de idade, eu sofro muito com os meus ciclos menstruais. Eu tenho cólicas muito fortes, assim, a ponto de já desmaiar no trabalho, assim, de passar muito mal e tudo mais. É curioso, né? Porque, assim, a gente está em 2023, e só agora começou-se a falar sobre isso abertamente. A gente nunca pôde falar sobre menstruação, né, no ambiente de trabalho corporativo ainda. Falar que eu não estou bem porque eu estou menstruada, sempre foi um tabu. A gente imagina numa live para, né, centenas de pessoas vão falar de menstruação. Isso é uma coisa que eles não vão entender, porque eles não sentem, não sabem. E aí tem estudos hoje em dia, né, que mostram, né, assim, comparando a dor da cólica menstrual com a dor do infarto. Estudos que colocaram homens, né, assim, com eletrodos ali para eles sentirem a dor que uma mulher sente durante ali alguns dias no seu ciclo menstrual. E agora que os homens estão começando a entender o que é trabalhar, o que é seguir, né? E eu trago esse meu exemplo porque, assim, eu sempre sofri muito, mas eu nunca, exceto no dia que eu desmaiei dentro do trabalho, né, no meio do trabalho, eu nunca deixei de trabalhar por conta das minhas dores no meu ciclo menstrual, né? Assim, mas como é que a gente faz para ser produtiva com uma dor equivalente a um infarto durante 2, 3 dias, todos os meses? Né? Como é que a gente faz para ser produtiva, para entregar resultado igualmente, né, assim, em dias no mês em que o nosso organismo ele não está igual, ele está muito diferente, né? Mas a gente sempre foi cobrada sobre isso e ainda foi cobrada por disfarçar que estava tudo bem. Ô, Dani, e então, o disfarçar, você está suavizando, né? Porque, na verdade, a gente se agride para isso. Então, quantas mulheres fazem planos de usar os hormônios para cortar ciclo, para que não tenha nada interrompido no seu dia a dia, né, de trabalho. Então, eu acho que disfarçar foi uma gentileza sua de falar de agressões mesmo, né, que a gente acaba se submetendo. Então, assim, isso é uma barreira? Depende de como a gente olha para isso.
se a gente aprender, de fato, a naturalizar mais, né, que o corpo feminino tem dias que ele não vai funcionar bem, né, mas tem dias que ele vai funcionar infinitamente melhor, até muito mais do que a gente espera, e a gente trabalhar melhor isso deixa de ser uma barreira. Mas para isso a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa estudar mais sobre isso, né? E aí eu faço um gancho aqui, né, em algo que talvez até já seja aí uma reflexão sobre uma outra barreira, é que assim, normalmente essa conversa que nós temos aqui hoje é uma conversa que normalmente a gente faz essa conversa entre mulheres. E aí eu fico me pensando assim, ó, quantos homens eu chamei para participarem deste evento de hoje, né? Quantos homens eu mandei mensagem ali no privado, tal como eu mandei para algumas mulheres, dizendo assim, olha, participa que vai ser muito legal hoje. Então, a barreira também que a gente precisa quebrar é que esta questão de gênero, ela precisa ser discutida entre todos, né? A gente não tem que ficar discutindo somente entre nós mulheres, a gente precisa trazer também homens, enfim, todas as pessoas para esta conversa também. E quebrar a barreira, na verdade, né? Sim, e existe aqui, meninas, até compartilhando, tá, pessoal, dados que eu acho importante trazer, que o InfoJobs também promove essas pesquisas entre todos os nossos usuários e participantes, é dizer que entre os principais desafios enfrentados no mercado de trabalho por ser mulher, elas destacam a dificuldade de encontrar oportunidades de emprego, tá? E com 31%. E a dificuldade de conquistar aí reconhecimento e crescer profissionalmente também é um outro desafio. Esse ponto com 28%, e com 16% o machismo presente na cultura das empresas, que aparece em terceiro lugar. Dos votos coletados, isso foi uma pesquisa do InfoJobs, para vocês verem aí como que é importante os principais pontos que nós abordamos aqui. E aí, seguindo também mais um pouquinho para perguntas, o chat aqui tô adorando, porque a interação entre os próprios participantes, coletando e trocando experiências, eu acho que é bem bacana. Nós temos diferentes perfis de mulheres, né? Cada uma com sua individualidade, né? Mulheres negras, brancas, e cada uma possui a sua vivência diferente, possuem experiências diferentes, né? Umas são mães, outras são trans, e assim por diante. E a gente sabe, né, que todas elas possuem outras percepções no mercado de trabalho. Agora, para vocês, qual que é o desafio desse cenário, de a gente encontrar aí essa diferença entre nós mesmos, entre as próprias mulheres? Quer ir lá, Dani? Vai lá. Posso começar, Carol? Eu acho que o primeiro desafio é a gente aprender a respeitar, assim, enxergar as diferenças, porque acho que esse é um ponto muito cruel, né? Principalmente quando a gente fala de mercado de trabalho. Talvez nós mulheres, a gente passou muito tempo, né? Foram muitas gerações de mulheres tentando, para conseguir se colocar, né, no mercado de trabalho, precisando muitas vezes se masculinizar, tentando passar desapercebido, como a gente disse, né, se maltratando, se disfarçando a nossa realidade para conseguir se posicionar. Eu me lembro que quando eu ainda sou jovem, mas quando eu era mais jovem, né, lá no comecinho da minha carreira, uma vez eu ouvi de um diretor que eu precisava falar mais firme, que eu precisava falar mais grosso. Se eu chegasse falando de maneira muito delicada, eu nunca seria respeitada, né, ali naquele ambiente profissional. E aí eu aprendi a falar grosso. E eu comecei assim a me forçar mais, assim, a falar mais firme, a falar mais grosso, sabe? E aí chegou uma hora que eu falei assim, não, mas eu acho que tá até demais, porque aí tinha gente que reclamava que isso, primeiro, que eu perdi a minha naturalidade, que isso muitas vezes tinha uma conotação agressiva, a forma como eu falava, mas era pura e exclusivamente um mecanismo de defesa, né? Porque me falaram um dia que eu precisava falar firme para eu conseguir ser respeitada, né? E assim, e aí eu fico pensando, e as mulheres que não têm uma voz, que elas conseguem ainda que eu tenha uma voz que é um pouco mais grave, e as mulheres que não têm uma voz, que elas conseguem falar um pouco mais firme, como é que elas fazem, né? Assim, não conseguem nunca este espaço? Então, acho que acho que o primeiro passo, né, assim, o primeiro desafio para a gente vencer é assim, a gente aprender a respeitar as diferenças, né? Assim,
eu não sei o que é estar numa cadeira de rodas, não sei como que eu seria olhada se eu estivesse numa cadeira de rodas, né? Eu posso ter o máximo de empatia possível com a Carol, mas essa vivência é a vivência dela, eu não tenho a menor ideia do que se sente estando nesta posição. Mas eu sei o que é chegar num dia no trabalho, uma trança maravilhosa, e ouvir a minha líder dizendo que aquele cabelo não era adequado para o mundo corporativo, não era adequado para a minha função. E no dia seguinte eu ir lá, né, destrançar o meu cabelo, alisar novamente e voltar ao meu padrãozinho. Né? Então, acho que a gente respeitar as diferenças, entender as diferenças e saber que as diferenças agregam, elas somam. Né? Acho que esse é um grande desafio que a gente precisa trabalhar e vencer para a gente também evoluir mais nessa pauta. Sim. Gente, eu tenho que pedir desculpa aqui, que eu tô com o meu cachorro subindo na mesa. É que esse horário eu achei lindo. Eu adorei conhecer ele. O Santiago está me requisitando, porque esse horário é o dele, geralmente eu já estou com ele, esse horário, né? Ele já vem chamar. Ô, gente, Dani, é muito, muito legal o que você está trazendo, assim, do lance da gente se masculinizar, né? E eu fiquei, a partir da pergunta, pensando, cara, como que isso foi para mim? Eu sou a irmã do meio de 3 mulheres. Então, eu não sei qual é a referência de ser homem, assim, né? Eu tenho meu pai falecido, mas que foi muito presente durante toda a nossa educação. Ele não teve nem oportunidade de fazer diferença entre filho homem e filho mulher. Eu não tenho referência do que é ser homem, sendo que só tem mulher na minha casa, né? E aí eu só tive chefes mulheres, assim. Então, eu não tenho essa experiência de perceber a minha diferença enquanto mulher no mundo corporativo, até porque eu sou de consultoria e empreendedora desde muito cedo, né? Então, acho que eu não consigo me ver nesse cenário, apesar de ter muita mulher que já ouvi muita mulher falando sobre isso, e, inclusive, nas empresas que eu entro e saio, é muito comum eu ver os quadros da linha do tempo, né? Então, você vai nas auditorias, aí tem quadro do programa de trainee do ano 2000, programa de trainee de 99, de 98, aí você vai vendo a ausência das mulheres e as poucas que existiam de terninho preto, igual os homens de terno, sabe? É muito presente isso, né, no meu inconsciente. Agora, dito isso, que eu não tenho essa experiência, isso não quer dizer que eu não tenho, não me percebo muitas vezes desfavorecida no mercado por ser mulher, né? Todas as vezes que eu me sinto invalidada, principalmente com as orientações que eu levo para dentro das organizações, e infelizmente a maioria das lideranças, diretores e executivos que eu me relaciono ainda são homens, porque também eles são a maioria lá, eu preciso botar a mesma fala que eu tenho na boca de outro. Tipo, eu quero dizer para eles um exemplo. Ai, gente, executivos, olha, diversidade ou morte. Se você não começar a investir nisso agora, sua empresa não vai existir no futuro. Você, profissional, não vai existir no futuro. Se eu falar isso, invalidam. Mas se eu disser, olha, Ricardo Amorim, na live tal, dá uma assistida no minuto tal, ele que falou. Aí pronto, já existe uma validação da mesma coisa que eu estava querendo dizer, né? Então, eu vejo que nesse exemplo, assim como vários outros que eu já passei aqui na minha carreira, o quanto que a gente é invalidada enquanto mulher, enquanto profissional, né? E a questão, como a gente já falou aqui, de disparidade salarial, é só a métrica dessa desvalorização que temos, né? A medida métrica que a gente tem, que dá para perceber, porque os números falam, mas essa descrença, né, no nosso potencial, ela é de fato muito frequente. Exatamente. E aí você, Carol, que vivencia consultorias, está presente em diferentes empresas de diversos segmentos, tem uma pergunta que é bem interessante, por isso, aproveitando a sua fala e dando continuidade aí na sua linha de raciocínio, né? Como as empresas devem atuar pensando nessas individualidades, para que todas sejam contempladas? Porque você vendo o segmento, você presta esse tipo de serviço, claro, sempre trabalhando com a inclusão de talentos e pensando nesse universo. O que elas precisam fazer?
Eu sempre trago as empresas para o indivíduo, né? Porque é vago a gente dizer às empresas, porque a mudança não vai acontecer com estratégias de políticas de inclusão. As mudanças vão acontecer quando individualmente as pessoas que, né, estão ali naquela organização, elas estão dispostas a se transformar e estão em desconstrução contínua, né? O machismo, ele é presente em todas nós, todas essas pessoas que estão nessa sociedade aqui ainda precisam ter a humildade de se dizer machista em desconstrução, assim como racista ou capacitíssimo em desconstrução. E não por uma situação de conforto, quando eu digo que eu sou uma mulher ainda machista em desconstrução, não é para que eu, após cometer uma atitude machista, aí eu falo, eu sabia, eu disse para você que eu também era. Não é isso. É para, a partir do momento que eu tenho essa humildade, eu consigo ter abertura para ser apontada, né? Então as pessoas também têm a liberdade, se sentem na liberdade de dizer, puxa, Carol, você disse que você eu peguei uma frase aqui, então me ajuda a ser desenvolvida junto com a sociedade que está se desenvolvendo, e também me mostra um momento onde eu preciso mudar, porque se eu disser que eu já não sou machista, eu não vou perceber as falhas ainda que eu tenho nesse sentido. Eu gosto sempre de dividir cases, né, da vida. Recente, minha filha tem 17 anos, e ela foi, fim do ano passado, visitar umas universidades, porque ela estava no terceiro ano, tudo. E um dia ela saiu para uma visita de universidade, ela estava de calça jeans e barriguinha de fora. E eu estava exatamente aqui onde eu estou, na sala da minha casa, eu vi ela vindo do quarto, eu falei, nossa, você vai de barriga de fora. Aí depois que eu falei isso, ela já virou, já foi se trocar, e já veio para mim, cara, por que eu falei isso, sabe? Que besteira, assim, eu dizer qual é o traje certo para ela ir na faculdade, o que é barriga de fora para mim. Assim, eu me revisitei aí e assumo que fui machista no meu comentário. Assumi para ela que fui machista, estou assumindo para vocês, né? Então, eu acredito de verdade que esse mudar as pessoas é o essencial para que a gente tenha resultados. E, gente, a notícia é que a gente tem mais 132 anos para ter equidade de mulheres no mundo corporativo, né? As pesquisas apontam isso. E aí eu sinto que nós que estamos já abertas para essa desconstrução, a gente tem que ter, de fato, paciência. Nenhuma mudança acontece com apontamento, nenhuma mudança acontece com afrontamento. A gente tem que acolher as pessoas que ainda não perceberam a necessidade de mudar e ter paciência. Talvez só nossas filhas ou netas colham o resultado do que a gente está fazendo hoje, mas a gente precisa de persistência e insistência. E aí, mudando as pessoas, eu acredito sim em transformar as organizações. Legal. E Dani, até complementando aí um pouquinho da fala da Carol, você enxerga que as empresas hoje têm evoluído nesses termos de equidade, de oportunidades para as mulheres, ou ainda falta muito para elas chegarem perto do ideal? Sabe que essa história de estarmos, né, assim, tanto pessoas físicas, né, como as pessoas jurídicas, né, as empresas, nesse processo enfim, de desconstrução, é uma jornada, que também a gente também precisa ser um pouco gentil, né, com a nossa jornada, Sim. né, assim, porque tem horas que algo vai escapar, né, das nossas mãos e a gente enfim, nem sempre vai conseguir fazer tudo como precisa ser feito. Mas eu acho que a gente está numa jornada, tá? Eu acho que a discussão ela vem evoluindo. Eu acho que vejo coisas muito concretas nas empresas, né? Assim, cada vez mais a gente vê empresas com compromissos formais, né? Assim, de percentual de mulheres em posição de liderança, por exemplo, esse é um exemplo, com compromissos formais de formação de mulheres em áreas onde não temos muitas mulheres formadas. Mas ainda assim, a gente ainda tem travas relevantes para essa conversa. Tem travas. A trava muitas vezes é orçamento, né? Assim, mas nesse momento temos outras prioridades para investir, também um momento, né? Se a gente for olhar, momento de economia e tudo mais, assim, nem sempre as empresas é propício para que as empresas continuem investindo, né? Nessa pauta, né? Da equidade, da construção de ambientes, né? Com mais equidade. Às vezes a barreira está, né? No tempo, né? Assim, essa é uma discussão importantíssima, mas vai dedicar tempo, inclusive, da alta liderança das companhias, né? E nos momentos mais aquecidos de negócio, qual é o tempo real,
que essas lideranças conseguem assim, dispor para esta pauta? Muitas vezes não é difícil priorizar. É difícil. E falo do lugar, né, de quem já vive, né, em posições de liderança já tem algum tempo. Às vezes é difícil. Então a gente precisa ser firme no propósito de falar, não, esta agenda é inegociável. Esta agenda nós precisamos conversar. Ainda que, né, assim, está competindo com o tempo de entregas de negócio. Afinal de contas, é uma agenda também que impacta em negócio, mas não é só. Porque, assim, até uma determinada página, a gente ainda consegue sustentar que tem impacto para o negócio, pode trazer mais vendas para a empresa, vou me conectar mais com o público consumidor. Mas tem de uma página em diante ali, não é só sobre isso, é sobre responsabilidade social. Né? É sobre a gente, de fato, reparar toda a história de desigualdade que a gente tem no nosso país e no mundo. E aí, é difícil você competir, né, esta parte, né, do propósito com os desafios de negócio, com o orçamento e tudo mais. Então, a gente precisa estar muito atento em quais são as travas. Assim, acho que se a gente vê, quando as empresas, quando elas veem que essa conversa está travando em algum lugar, ela não está evoluindo, elas precisam parar para entender qual é a trava. Porque estas travas, elas podem ser cruciais. Bacana. E até complementando... Dani, desculpa atropelar aqui. Eu arrisco dizer que essa trava geralmente está na alta liderança, assim, que sabe aquele lance de pais educadores, assim, não adianta dizer para o seu filho que comer fast food não é saudável se você continua comendo, né? Então, eu acredito de verdade que os organismos, né, as organizações funcionam ainda muito hierarquicamente, então a hierarquia faz muita diferença nessa hora, né? Líderes mais abertos à desconstrução tendem a ter empresas mais inclusivas. Com certeza, Carol. Bacana. E aqui eu ia só complementar mesmo com uma pesquisa, né, com a pesquisa da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que em 2019 também descobriu que as mulheres são marginalizadas no mercado de trabalho e sendo frequentemente excluídas de todos os processos de tomada de decisão e de outras oportunidades de crescimento profissional também. E como vocês avaliam esse cenário e o que pode ser feito para mudar? Bom, é muito interessante, né, a gente começar a partir de um dado, né, porque daí fica muito menos no subjetivo, mais no concreto de sensação, de percepção. Eu de verdade confio que a questão da marginalização da mulher, ela ainda está muito ligada à questão da nossa cultura e também da nossa, nós enquanto mulheres ainda permitirmos, né? Então, não estou tirando a responsabilidade da sociedade, jogando para nós mulheres, mas eu, pensando no público que tem aqui, eu prefiro falar para as mulheres todas que estão aqui, que eu estou vendo aqui nos comentários do chat, pelo menos as que estão comentando, a maior parte são mulheres, o que nós podemos fazer do que a gente ficar pensando no que o executivo que está lá na ponta pode fazer, sabe? Porque ele não está aqui para ouvir, então eu vou falar para vocês, não dizendo que eles não são responsáveis. Mas eu acredito que a gente tem que começar a protagonizar mais essa mudança. Como a Dani disse, não é falando alto, não é chutando a porta, é com a nossa sensibilidade, com o nosso jeito, com a nossa identidade também, porque nem todas as mulheres são iguais, né? Não somos múltiplas, somos diversas, inclusive em comportamento, mas protagonizar com provocações, assim, provocações positivas para o ambiente que você está a ser desconstruído. Reforço o que eu disse há pouco, que as mudanças não acontecem com combate, gente. Inclusão a gente faz com as pessoas. Então, é muito importante a gente pensar nisso, que se eu tenho um ambiente, se eu estou num ambiente corporativo que ainda é muito machista e estou sentindo que a minha carreira está em defasagem por conta desse ambiente que eu vivo, a gente tem duas opções, mudar de ambiente ou insistir para que aquele ambiente seja transformado. Então, se a gente escolher por insistir nesse ambiente, essa segunda opção, a gente tem que entender o jeitinho de fazer, assim, fazer junto, bota a sua frase na boca de um homem, se é assim que ele vai ouvir, faça isso. Vai encontrando estratégias, vai encontrando caminhos. Hoje de manhã eu estava num outro painel dentro de uma empresa e uma executiva contou assim,
Cara, o mundo corporativo é um jogo de xadrez. Você sobrevive com estratégia, você não sobrevive só sentindo, só fazendo. Então, infelizmente, às vezes a gente tem que conduzir assim as mudanças de uma forma estratégica. Mas talvez também a escolha seja a primeira opção. Sai, vaza, vai procurar um lugar que é mais acolhedor, né? Hoje a gente tem medidas das empresas, as empresas estão sendo medidas por quão inclusivas são, a gente tem exposição disso, né, nas revistas que fazem esse ranking, nas pesquisas que InfoJobs produz, enfim. Então, vale a gente também escolher o lugar que a gente quer estar, né? A partir do momento que a escolha é nossa, a responsabilidade, independente de culpa, passa a ser nossa também. Quer complementar, Dani? Concordo em gênero, número e grau aí com o que a Carol trouxe. Adicionaria aqui, acho que mais 3 ideias, tá? Acho que uma delas é, assim, por exemplo, para quem, não sei se temos muitas pessoas aqui de RH, por exemplo, né? Assim, acho que a gente, quando trabalha como RH, quando a gente como líder, a gente se propor, por exemplo, num processo seletivo, conhecer as pessoas de maneira diferente. Né, assim, não vou fazer perguntas sobre filhos, não vou fazer perguntas sobre onde a pessoa mora, não vou fazer perguntas que possam, né, ser gatilho para algum viés que eu tenha. Né? Então, assim, a gente mudar a forma de conhecer. E não só em processo seletivo, né? Assim, eu tenho até nas relações sociais também buscado a mudar algumas perguntas que eu faço para conhecer melhor as pessoas. Né? Assim, eu quero saber mais sobre quem é a pessoa, né? E não necessariamente por que, Carol, que você está numa cadeira de rodas. Eu quero conhecer a Carol. Assim, para mim, o que vai fazer diferença é saber, por exemplo, que a Carol está numa cadeira de rodas. Né? Assim, o que vai fazer diferença é saber de uma mulher quantos filhos ela tem. Assim, só vai ativar o meu viés. De verdade, é isso que vai ativar o meu viés. Acho que tem coisas muito mais interessantes conhecer sobre as pessoas. Então, a gente começar a exercitar muito no dia a dia, né? Assim, a forma como a gente se propõe a conhecer as pessoas, tirando da frente essas coisas que trazem vieses, acho que esse é um caminho. Tá? Uma outra forma também é assim, hoje, felizmente, a gente tem muitos grupos, muitos coletivos, né? Assim, para fortalecer a causa. Tá? E essa que é uma causa, como eu disse, não é só das mulheres. Né? Então, assim, também a gente estar associado a esses grupos onde esse tema é discutido constantemente, onde tem pessoas que estão buscando formas de se fortalecer, né, como comunidade feminina ou como aliados, né, da comunidade feminina, enfim. Então, buscar estes grupos é muito importante. Para mim, tem feito a diferença, assim, na minha vida, tanto profissionalmente como pessoalmente, buscar estes grupos como forma de fortalecimento mesmo. Então, acho que isso também é um caminho interessante. Uma terceira ideia que eu pensei aqui, que está muito alinhado com o que a Carol trouxe, é assim, a gente não desistir do diálogo, a gente precisa dialogar. E precisa dialogar. Né? Então, assim, tem um desconforto, né? Assim, por exemplo, tô, às vezes na empresa tive um desconforto, né? Foi alguma situação racista, capacitista, machista que eu vivi, enfim. Aí eu tenho um desconforto. O que é o nosso natural? A gente vai desabafar com o nosso colega, porque dá raiva. Aí a gente vai desabafar com o nosso colega. Né? Mas a gente precisa mais do que desabafar com o ou a colega, a gente precisa levar isso para uma reflexão maior. Né? Então, assim, mas tenho medo de ser retalhado. Mas, assim, pensa a forma, né, de levar isso para a sua liderança. Ou se você não confia na sua liderança direta, para alguma outra liderança que você confie. É muito importante a gente levar. Assim, tem muitas empresas que não sabem. E, às vezes, também não estão fechando os olhos, né? Não estão dando muita atenção, mas porque as pessoas também não estão indo. Né? Assim, para o que realmente está acontecendo, porque as pessoas também não compartilham, não falam. Tem muita coisa rolando que quem está fora sabe, mas quem está dentro não está sabendo tudo que está rolando. Nem então a gente imagino o que vai precisa ter a acontecer. maturidade de ter essas conversas difíceis também com as empresas, com as lideranças e tudo mais. E todo mundo está aberto a ouvir, né? Por mais que falar, também abrir um canal direto com o colaborador, ali com a pessoa à frente, com o seu líder, realmente porque também tem um outro lado, né, Dani? Às vezes as pessoas não falam porque não se sentem à vontade, até têm vontade, mas não sabem nem por onde começar ou com quem agir,
ou com quem abordar. Então, esse canal de comunicação, acredito que tenha que estar aberto, né? As portas devem estar abertas para que as pessoas sejam ouvidas também, tá? Então, pessoal, quero deixar um recadinho aqui com vocês, os comentários estão bombando, e a gente vai realizar a escolha e o sorteio de acordo com a contabilização aqui desses chats do sorteio amanhã. Então, acompanhe nossas redes sociais, e o nosso time de marketing também fará a divulgação através da pessoa que receberá o brinde aqui do nosso primeiro dia. Estou bem contente com o engajamento de vocês, parabéns. Mal consigo acompanhar uma mensagem, já tenho mais, vi para o final, então tá uma loucura, bem bacana. E a gente vai falar um pouquinho sobre protagonismo feminino, tá? Meninas, qual a importância dele para a construção de empresas mais igualitárias? E esse protagonismo feminino dentro das empresas pode ajudar realmente a alavancar a cultura organizacional? O que vocês acham disso? Olha, eu acho que eu comecei aqui nessa resposta falando do protagonismo feminino, né? Do quanto a gente precisa ser protagonista. Isso não tem a ver com protagonismo de pessoa com deficiência, de mulher preta. Tem a ver com protagonizar a carreira, assim, é a carreira de todo mundo, é a vida de todo mundo. A gente precisa ser protagonista da nossa vida, né? Eu confio bastante, assim, que a gente pode fazer as mudanças a partir do nosso protagonismo. E quando eu entendo protagonismo, eu queria só trazer uma reflexão aqui sobre esse comportamento. Assim como vários outros comportamentos em diversidade, a gente simplifica. A gente simplifica equidade, a gente simplifica empatia, a gente simplifica respeito. Eu quero começar a simplificar o protagonismo. Eu falei rapidinho aqui que, independente de culpa, a responsabilidade é nossa. E eu vou exemplificar com um case da minha vida que eu acho que vai ajudar muito vocês a entenderem a diferença que eu vejo nesses dois comportamentos. Quando eu fiquei cadeirante, eu sofri um acidente de moto. Eu tinha 22 anos. E os meus pais sempre disseram para mim quais eram os riscos que eu corria se eu resolvesse usar a moto. Eu nunca fui proibida de usar, mas eu sempre fui orientada dos riscos que poderiam acontecer. E também orientada que se acontecesse, eu tinha que me responsabilizar. E quando o acidente aconteceu, foi um carro que bateu em mim. Então, as perguntas são, mas foi culpa de quem? Isso para mim nunca foi importante. Porque tanto faz quem é culpa, se eu bati nele ou se ele bateu em mim, porque a responsabilidade já estava comigo. E é sobre isso, sabe, gente? A gente sentir a responsabilidade do nosso protagonismo, assim, é com a gente, assim, a gente pode colocar vários desafios que tivemos na vida. Estou lendo aqui rapidinho, de rabo de olho, que eu também não estou dando conta, mas, assim, mulheres que passaram por violência doméstica, colocando depoimentos aqui, mulheres com deficiência, que passaram por questões, inclusive, familiares. Estou lendo o que vocês estão colocando aqui, e tudo isso acontece na vida de todas nós, né? Assim, a deficiência, esse caso de desafio de vida que eu contei, é só um deles. Eu tive vários outros, e para mim ainda mais desafiadores, porque esse estava em mim a atuação de assumir a responsabilidade de seguir. Piores são aqueles problemas que a gente se sente impotente, sabe? Aquele problema de um familiar com droga que não depende de você, de uma morte que é inevitável, no caso da perda do meu pai, questões emocionais de pessoas que a gente ama e que não depende de você resolver. Então, a gente, todas nós, né? Todas as pessoas passam por desafios, e esse protagonizar tem a ver com isso, assim, né? O que eu faço a partir desse desafio, já que ele aconteceu, o que eu faço a partir dele? E aproveitar, falar sobre o respeito, né? Na etimologia da palavra, respeito significa olhar outra vez. Eu só respeito aquilo que eu conheço. Então, eu super concordo com a Dani que o nosso sonho é viver num mundo que eu não preciso fazer perguntas, sabe, Dani? E eu também venho me desenvolvendo muito para perguntar o menos possível sobre características que não são relevantes para aquele momento e para aquela fala ou para aquela entrevista de trabalho, seja lá para o que for. Mas eu vejo uma diferença entre o mundo que a gente quer viver e o mundo real, assim como quando eu falo da lei de cotas, né? A lei de cotas é um problema, é uma política que eu não queria ter. No mundo ideal, eu queria que as pessoas com deficiência fossem vistas de igual para igual, no mundo ideal. No mundo real, a gente precisa ainda da lei. Então, a mesma correlação eu faço em relação às perguntas, assim. Eu, de verdade, acredito que se a gente deixa de perguntar, não é deixa de perguntar,
deixa de entender diferenças que a gente ainda não entendeu, a gente também deixa de respeitar. Então, se eu não pergunto, por exemplo, não uma entrevista de trabalho, mas eu acho que a entrevista de trabalho toda como um todo tinha que mudar, na minha opinião. Assim, como é que a gente consegue contratar uma pessoa para trabalhar com a gente, que a gente espera que fique pelo menos alguns anos, em 1h30, né? Então, 1h30 quando a gente tem tempo, né? O pessoal que está aqui na InfoJobs bem sabe que às vezes nem é assim que o cliente cobra da gente. Então, eu também acho que como um todo tinha que mudar, mas numa relação de profissional, assim, eu vou conviver com aquela pessoa vai falar comigo todos os dias, eu vou entrar em reunião com ela todos os dias, eu vou sair para almoçar com ela, eu vou sair para tomar um café com ela, eu vou sair da relação profissional, porque é inevitável a gente vir e contar, e como é que eu consigo me relacionar com respeito se eu não sei que a filha daquela pessoa está doente, que eu não sei que além dela dar conta de tudo aquilo, ela ainda tem uma mãe que está com Alzheimer e que de vez em quando tira ela do prumo. Eu queria sublimar, sabe? Então, se a pessoa me falou que ela não pode vir, ok, eu nem preciso especular, mas o nosso cérebro não é assim, nosso cérebro especula, ele vai ficar procurando respostas. E quando eu não sei a verdade, as respostas que virão certamente serão desconectadas da realidade que aquela pessoa está vivendo. Então, eu ainda defendo a gente trabalhar menos julgamento, assim, também é inevitável não julgar, mas que a gente, a partir do nosso julgamento, a gente entenda, porque quando eu entendo, eu tenho mais chance de entender aquela situação de uma forma real, de fato, do jeito que ela é. Será que eu fugi da pergunta? Pode ser, hein, gente? Não, mas a Dani pode complementar um pouquinho a sua fala. Nós já estamos indo para os minutos finais desse bate-papo, mas eu gostaria que a Dani complementasse realmente o que você disse, Carol, para a gente poder encerrar esse primeiro dia. Vamos lá, Dani. Eu fugiu não, Carol, você foi cirúrgica, aliás, né, na tua colocação. E eu adicionaria que como parte dessa jornada, né, do protagonismo feminino, a gente precisa incluir muito autocuidado, muito autocuidado. Acho que primeiro, né, acho que em algum momento eu mencionei aqui, né, da gente ser gentil com a nossa jornada. Segundo, a gente se cuidar, a gente saber que sozinhas nós não vamos dar conta, nós não damos conta de ser protagonistas, de sermos mulheres incríveis, tudo isso sozinha, né? Então uma boa terapia é fundamental nesse processo, né, da gente assumir aí a linha de frente, né, o protagonismo, né, dessa jornada, né, de desconstrução do machismo para a construção realmente de relações profissionais e de uma sociedade melhor, né? Muito cuidado também, assim, muito respeito também às nossas limitações, né? Então, assim, eu sei que eu sou uma pessoa que eu posso ser 200% em alguns momentos do mês, mas tem 2 dias no mês, e que se eu for 50% é muito. E não é isso que me diminui como profissional, não é isso que me diminui como pessoa, né? Não é isso que no final, né, assim, vai fazer com que eu tenha a minha capacidade de entrega, de assim, alcançar resultados, seja menor ou maior do que de outra pessoa, independente do gênero, né? Então também a gente ter esse processo de autoconhecimento, de entender os nossos limites, assim, tem briga que não vai dar também para a gente entrar, tem discussão que é muito opressora para a gente, então tem horas que a gente vai ter que recuar e pedir ajuda, né? Então acho que esse olhar também do autocuidado, porque quando a gente coloca essa capa do protagonismo, né, a gente acha que a gente tem que ser super-heroína, e de verdade, agora os filmes estão começando a retratar, né, as super-heroínas de uma maneira, os próprios super-heróis e heroínas de maneira geral, com muito mais vulnerabilidade do que a gente via antes. Antes não tinha vulnerabilidade, e agora a gente já sabe que até os super-heróis têm vulnerabilidade. Então, nada de capa aqui, né? De Mulher Maravilha, vamos entender as nossas vulnerabilidades, sermos gentis com a gente mesmo, né, e entender que a gente não está sozinha nessa jornada. Se parecer que está sozinha, eu costumo dizer, levanta a cabeça e olha para o lado. Vai encontrar uma mão estendida em algum lugar. Com certeza, gente. Nossa. Ô, Dani, eu tenho um complemento de terapia, que assim, tem gente que vai muito bem na terapia, na psicóloga. Tem gente que precisa de mentora, precisa de amiga, precisa de cerveja no bar, assim, encontre seu caminho, mas esteja aberta para ouvir alguém, sabe? Alguém que você confia, que vai dizer sobre as suas falhas e também fortalecer os seus pontos fortes para a gente não ficar se sabotando. Gente, esse papo tá muito gostoso. Olha, eu queria mesmo continuar aqui
Tínhamos mais perguntas para fazer, com certeza, mas, bem, o InfoJobs Impulsiona Mulheres só está começando, e amanhã nós teremos mais uma conversa sobre rede colaborativa e o impacto social da empregabilidade feminina. Então, todo mundo que está aqui no chat hoje, amanhã também, todo mundo que se inscreveu, espero que vejam e nos assistam nos outros dias, temos mais conteúdos. E eu quero agradecer demais vocês que estão aqui conosco, Angélica também maravilhosa, trabalhando, contribuindo aí conosco para a inclusão. E a Dani e a Carol, gostaria que vocês se despedissem, e, enfim, palavras e considerações finais do dia de hoje. Bom, quero dizer uma coisa. A gente tem uma programação aí, né? A conversa de hoje, a conversa de amanhã, e quantos eventos teremos para a Semana da Mulher, né? Sim. Eu quero fazer um convite para todo mundo que está aqui escutando, toda vez que entrar para uma reunião, para uma conversa, para uma palestra, entenda os recados para você, que a gente terceiriza os recados, né? Ai, minha mãe tinha que estar ouvindo isso. Ai, fulano tinha que estar ouvindo isso. Cara, entenda para você o que você tinha que ouvir aqui, sabe? Eu entrei com essa mesma vibe, assim, foi muito legal o que eu ouvi da Dani, o que me fez desconstruir. Mas eu só estou dividindo isso hoje porque na palestra que eu entrei de manhã, no painel que eu entrei de manhã, eu não estava pensando assim, eu estava pensando, nossa, minha irmã tinha que ouvir isso. Então eu falei, deixa eu trazer isso para o meu consciente e dividir, que eu acho que é uma forma da gente se desconstruir. É a gente ouvindo os recados para a gente. Se é você que está aqui, era você que tinha que ouvir. Dani? Sensacional, Carol. É isso mesmo. Eu tenho a minha, acho que a minha consideração final pode parecer contrária à sua, mas não é contrária, é complementar, Carol. Acho que é mais da gente levar também esses conteúdos, né, e essas conversas, trazer os homens para essa conversa com a gente. Então, acho que sim, a gente tem que absorver aquilo que é para a gente, mas um compromisso, assim, acho que tem muita coisa que vai rolar ainda nesse mês das mulheres, muita coisa que vai rolar aqui no Impulsiona, né, que o pessoal aqui já foi dando alguns spoilers no chat. Vamos trazer os homens para essa conversa também, para esse espaço de escuta também, né, e vamos continuar esta conversa muito além do que foi ouvido aqui. Né? Às vezes também a gente ouve o que está aqui, e a gente anota e guarda aqui para gente, né? Mas a gente pode ir lá e compartilhar numa rede social como que você se sentiu, o que você absorveu. Você pode colocar isso numa roda de conversa com seus amigos, enfim, e amigas. Eu acho que a gente também estender ainda mais, né? Assim, as ramificações desta conversa, isso é muito importante. Então, só para finalizar, agradecer aí a todo o time da InfoJobs pelo convite de estar aqui. É sempre um prazer falar sobre este tema. É sempre bom ver as interações, né, de quem está acompanhando nessas horas que a gente descobre, né? Tem muito mais coisa para a gente explorar. A gente acha que já falamos tudo que tinha que falar, mas não, tem muita coisa para explorar ainda. E seguimos aqui, explorando, firme e fortes, né, Carol? Pois é, gente, é muito bom reencontrar a Dani Pio, sabe? Somos conhecidas já há algum tempo já, né? Já trabalhamos juntas atendendo algumas empresas que Dani esteve. Então, Dani, é um prazer te ouvir. InfoJobs, obrigada pelo convite, pela credibilidade. Parabéns por interseccionalizar, assim. O painel de mulheres é isso que a gente espera, diversidade de mulheres. Adorei. Sim, e um agradecimento especial também a todos vocês que se inscreveram, estiveram aqui conosco no nosso chat, batendo esse papo bacana, contribuindo até, vi que pessoas aqui do próprio chat conversaram e comentando entre eles, então, bem bacana isso também, gerando aí, proporcionando interação com as pessoas que estão participando. Bem, e para quem não conhece o InfoJobs, nós oferecemos diversas soluções para recrutamento e seleção, desde o acesso à plataforma com mais de 48 milhões de perfis cadastrados, até mesmo um ATS mais completo do mercado, que é o PandaPé, que é o nosso software de gestão e recrutamento, onde o RH gerencia o processo seletivo do começo ao fim. E você que busca uma nova oportunidade, são mais de 500 mil ofertas de emprego, também estão disponíveis aqui no nosso site, tá? Então, não deixem de acompanhar as nossas redes sociais, todo mundo no @InfoJobsBR, @PandaPéOficial, para não perder nenhum conteúdo. E nos vemos amanhã no mesmo horário. Muito obrigada, um grande beijo, um abraço para todos. Tchau, tchau!